Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Numa avaliação que pode se tornar clássica, embora feita há apenas 2 semanas, o jornalista Franklin Martins disse que a imprensa brasileira é livre, mas não é boa. Este binômio liberdade e qualidade merece uma discussão demorada. Hoje vamos discutir apenas sua premissa inicial. A imprensa brasileira é livre. Livre? Mas quem se beneficia desta liberdade? Os veículos jornalísticos ou aqueles que neles escrevem? Esta é uma questão antiga, mantida em surdina e até hoje irresolvida. Por força das circunstâncias fortuitas, esta liberdade foi questionada dias depois, quando a psicanalista Maria Rita Kell, que colaborava há 8 meses no 2º Caderno do Estado de São Paulo, foi afastada do quadro de articulistas por causa de um artigo que publicou no seu espaço semanal. O caso não repercutiu na mídia impressa, exceto no semanário Carta Capital, e mereceu uma nota na seção de cartas do Estadão, mas teve amplo destaque no ciberespaço, principalmente no portal Terra. Este silêncio constrangido exemplifica o que afirmamos há mais de uma década. Se a mídia olha para o lado quando devia tratar dela própria, suas escolhas tornam-se suspeitas. Este observatório não poderia ignorar o episódio. A psicanalista Maria Rita Kell prontamente aceitou o nosso convite e participa deste programa dos nossos estúdios no Rio de Janeiro. Ao jornalista Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado, foram oferecidas várias alternativas: participar ao vivo dos estúdios em São Paulo ou gravar um depoimento que seria transmitido na íntegra, sem cortes. Infelizmente, este, que é o diretor de jornal mais acessível e mais assíduo neste observatório, declinou. Apresentaremos a sua argumentação, extraída das entrevistas que concedeu ao jornalista Bob Fernandes, editor-chefe do portal Terra. A psicanalista Maria Rita Kell formou-se na USP em 1980, mas escreve em jornais muito antes, desde 1974. É autora de vários livros sobre psicanálise e cultura. Com seu último livro, O Tempo e o Cão, a atualidade das depressões, ganhou o prêmio Jabuti deste ano na categoria Psicanálise. Aqui no estúdio está também o jornalista e professor Muniz Sodré, mestre em Sociologia da Informação e da Comunicação pela Universidade Paris IV e doutor em Letras. É presidente da Fundação Biblioteca Nacional e autor de 30 livros na área da comunicação. Além de apresentador e mediador, hoje sou também testemunha. Testemunha de acusação. No final de fevereiro deste ano, o meu artigo semanal publicado no portal do Último Segundo, há 6 anos, foi censurado e eu demitido na mesma hora. O portal do Último Segundo pertence a uma operadora de telefonia privada, mas segue uma linha política oposta à do Estadão. Este tipo de violência não é episódica, é sistêmica e está embutida insidiosamente na liberdade da nossa imprensa, qualquer que seja o seu matiz político. Maria Rita Kell, quando você escreveu o artigo 2 Pesos, publicado na véspera do primeiro turno, você sentiu algum peso? Quer dizer, você sentiu que poderia ter algum efeito bumerangue? Então, bom, boa noite, Diniz, boa noite, Muniz e telespectadores. Senti. Na verdade, os meus 2 últimos artigos para a minha coluna quinzenal, né, que durou 9 meses, na verdade. Não faz muita diferença, mas só para esticar um pouquinho. O penúltimo foi uma discussão sobre o aborto, não relacionando diretamente ao fato desse ter vindo à tona nessas eleições, mas há muito tempo eu queria aproveitar para discutir aborto, discutindo, e eu vou colocar uma opinião que eu sei que muita gente discorda, mas enfim, que esse argumento de que
Evidentemente, ninguém é a favor do aborto, né? O aborto é uma solução, não é para ser a favor dela, mas contra a sua criminalização, né? Quer dizer, uma mulher que se vê em condições de abortar por problema de saúde, por problema de estupro, porque não tem condições de ter o filho, porque foi abandonada, além de sofrer o que ela sofre, por ter que fazer isso, vai sofrer o fato dela ser uma criminosa. Então, o artigo basicamente dizia que esse argumento da igreja, que é a favor da vida, não me convence, uma vez que a igreja proíbe o uso da camisinha, dos preservativos, mesmo diante de uma epidemia, de uma doença que hoje em dia já é mais controlada, mas que já matou milhões de pessoas, e quanto mais pobres os países, piores. Então, é como se, na verdade, o que a criminalização do aborto tem a ver com ser contra a sexualidade da mulher, a livre sexualidade da mulher. E isso não é ser a favor da vida, não é? E principalmente um argumento que não é necessariamente da igreja, mas de muitos conservadores mais linha dura, eu diria, de que, bem, se a mulher fez o que fez, por exemplo, né, teve uma relação sexual fora do casamento, tem que aguentar as consequências, o que eu acho muito cruel, porque faz da criança uma espécie de punição para a mãe. Claro, quantos recém-nascidos são encontrados em lixeiras, né? Mas mesmo a mãe, que a maioria das mães tem os seus filhos e não põe nas lixeiras, Claro. Mas essa ideia de que o filho é o castigo para uma mulher que teve momentos de prazer sexual sem estar casada, sem planejar a procriação, etc. Esse foi o penúltimo. E o último? Então, aí eu pensei, agora eu vou maneirar. Porque tem que ser um pouco assim, acho que em qualquer coluna, você não fica só pegando pesado o tempo todo. Mas nem me dei conta que ia sair exatamente na véspera do primeiro turno, sinceramente não. Claro, sabia que o momento eleitoral era quente, mas não fiz o cálculo. O que acontece, eu acho que isso deve acontecer com muitas pessoas que escrevem em órgãos públicos, não é? É que o tema muitas vezes se impõe a nós. Claro. Bom, evidente, você sabe, eu acho que você também sabe, não é, Muniz? Ou seja, eu tinha planejado um tema mais ligado a relações familiares, etc. Mas a questão dessas correntes que começam a aparecer na internet, como se dissesse, essas pessoas que recebem os benefícios dos programas sociais, esse voto é um voto comprado, é um voto de bolsa esmola, e essa ideia de que esse voto vale menos do que o voto de quem sempre votou por seus interesses, mas... Todo mundo vota por evidentemente. Isso se impôs a mim. Chegou uma hora que eu não tinha mais escolha. Porque já me aconteceu de tentar evitar um tema que já me apaixonou e tentar escrever num outro. Não sai. Começa a sair ruim, começa a sair forçado. Então sai bom quando sai aquilo que a gente tem vontade de dizer. E eu já pensei, a próxima eu vou maneirar. Né? Pensei mesmo, um cálculo que não deu certo porque a próxima não houve. Não houve. Muniz, com a sua experiência, como é que você vê essas colunas de, aspas, psicanálise, quer dizer, que os jornais... No fundo, o que eles querem é autoajuda com uma assinatura famosa de uma grande psicanalista ou um grande psicanalista, ou eles querem realmente mergulhar na história da psicanálise? Como é que você vê essas colunas? Que hoje elas transformaram num certo modismo, né? Não, diz. Primeira coisa que eu tinha dito há pouco, eu acho que é uma certa ignorância, que não é só dos editores de jornal, é grande público, seja psicanálise. Então se acha que a psicanálise está restrita ao objeto interno, ao interior do sujeito e não seja uma abordagem metódica da vida social a partir de um certo ângulo, a partir de um certo enfoque. Então, uma ignorância, eu acho que depois de tantos anos de psicanálise, uma ignorância generalizada com relação a isso. Mas o que mais me chamou a atenção nesse caso, Maria Rita Kerr, é que me surpreendeu que a demissão dela tenha causado surpresa. Porque quem viveu em jornal, sabe que isso ocorre o tempo inteiro. Você foi vítima, eu conheço dezenas de vítimas, e que isso não provocou nenhuma reação pública. Curiosamente, no caso da Maria Rita, publicou. Eu acho que, e não posso falar muito aqui, que é o tempo, eu acho que o primeiro ponto a levantar é o seguinte: qual é o contexto econômico e gerencial em que a empresa jornalística se insere, em que decisões como essa são tomadas? Então eu queria lançar uma hipótese.
de que a estrutura econômico-gerencial das empresas jornalísticas são anacrônicas. Não são empresas plenamente capitalistas. São empresas patrimonialistas, o que é diferente. O patrimonialismo, existe o capital, mas o capital é tratado como assunto de família. Isso é típico do patrimonialismo. Quer dizer, o sujeito do patrimonialismo é a família. Ora, apesar... Família ou grupo? Sim, não, a família em sentido amplo. Pode ser um grupo político, pode ser... Mas é um grupo que gere o que deveria ser mercadoria, o que deveria seguir a lógica do capital, como se fosse um assunto é libidinal no grupo. É família nesse sentido. E aí, complicado. Deixa eu aproveitar que nós estamos falando sobre a coluna. O Estadão deu uma notinha na sessão de cartas, respondendo a um leitor que viu os comentários na internet, e então o Estadão deu ali na página 3 uma notinha, e eu vou ler porque eu acho interessante, eu acho que vai estimular o telespectador. Diz a nota, o projeto original no caderno C2 mais música, o nome do caderno, que eu discordo, C2 mais música, é ter ao sábado um espaço para a psicanálise. Mas não era esse o enfoque que Maria Rita Kell vinha dando à coluna. Iniciou-se com a autora, portanto, uma discussão em torno dos novos rumos para a coluna, incluindo até a possibilidade dela deixar de escrever. O vazamento dessas tratativas pela internet precipitou a decisão. A imputação de que houve censura, entre aspas, é absurda. Todas as colunas recebidas foram integralmente publicadas. Na entrevista que o diretor de conteúdo, Ricardo Gandu, deu ao Bob Fernandes, do Terra Magazine, ele diz o seguinte, completando a série de perguntas que o Bob fez, ele diz, colunistas se revezam, cumprem ciclos. A Cris Mello saiu do jornal em agosto. O Mac Margolis entrou em outra sessão. O jornal tem 92 colunistas e esse ano saíram 3 ou 4. O que está vendo aí era a simples gestão de uma coluna específica. Tinha um diálogo rolando e esse diálogo vazou e eu lamento que esteja havendo uma leitura histérica disso. O momento é delicado, crítico de eleições, mas abriu-se um diálogo que vazou e nós mantivemos a linha. O fenômeno da rede social é que uma conversa entre 3 pessoas passou a acontecer entre 3.000 pessoas. Mas a verdade sobre esse fato é essa. Aqui tem uma série de assuntos... Eu tenho que fazer um comentário psicanalítico. Eu acho curioso a palavra histérica aí. Exatamente, eu tenho que fazer um comentário psicanalítico. A histeria é uma doença da representação. E, do ponto de vista da ética do jornal, a doença da representação é a censura. Claro. Portanto, histérico foi a censura.